Não diminua o valor que Deus colocou em você. Não diminua o seu valor. Só porque nesse momento, ao olhar para si mesmo, você sente que não tem valor. Às vezes passamos por momentos da vida em que começamos a duvidar de quem somos. Olhamos para a experiência que tivemos, para palavras que ouvimos e situações que enfrentamos, e pouco a pouco começamos a acreditar que talvez merecemos menos. Mas a Bíblia nos alerta de algo muito importante. O valor de uma pessoa não é definido pelas circunstâncias, nem pelas opiniões das pessoas. O valor de uma pessoa começa em Deus. A palavra de Deus mostra que cada ser humano foi criado com um propósito. No livro de Salmos está escrito que fomos formados de maneira especial por Deus. E isso significa que a sua existência não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Existe valor naquilo que Deus criou, mas ao longo da vida, algumas experiências podem tentar apagar essa verdade dentro de nós. Palavras duras, relacionamentos difíceis, situações que nos fazem sentir pequenos. E quando isso acontece muitas vezes, algo começa a mudar dentro do coração. Começamos a diminuir o nosso próprio valor. Começamos a aceitar o mínimo. Aceitamos atitudes que não demonstram respeito. Aceitamos palavras que ferem. Aceitamos relações que nos fazem duvidar de quem somos. E com o passar do tempo, começamos a acreditar que aquilo é o máximo que podemos receber. Mas essa não é a forma como Deus nos vê. Na palavra de Deus, vemos que Ele olha para as pessoas de maneira diferente. Enquanto o mundo muitas vezes olha para a aparência, para falhas, para erros, Deus olha para o coração. Muitas pessoas na Bíblia foram desprezadas por outros, mas foram escolhidas por Deus. Pessoas que pareciam pequenas aos olhos do mundo, mas que tinham valor diante de Deus. Isso nos ensina algo muito profundo. O fato de alguém não reconhecer o seu valor não significa que você não tenha valor. Significa apenas que aquela pessoa não conseguiu enxergar. Por isso existe algo muito importante que precisamos aprender. Antes que alguém nos valorize, precisamos nos lembrar do valor que Deus já colocou em nós. Quando esquecemos disso, começamos a aceitar qualquer coisa. Aceitamos relacionamentos que nos diminuem, aceitamos situações que nos ferem, aceitamos palavras que não refletem o amor de Deus. Mas, quando entendemos quem somos diante de Deus, algo muda dentro de nós. Começamos a perceber que fomos chamados para viver com dignidade. Não com orgulho, não com arrogância, mas com respeito por aquilo que Deus nos criou. A Bíblia também nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso revela uma verdade importante. Para amar os outros de forma saudável, também precisamos aprender a nos respeitar. Reconhecer o valor que Deus colocou em você não é orgulho. É reconhecer a obra de Deus. É entender que aquilo que Deus criou não deve ser tratado como algo sem importância. Talvez hoje você esteja em um momento em que ainda está descobrindo isso. Talvez algumas experiências tenham deixado marcas. Talvez algumas palavras ainda ecoem na sua mente. Mas lembre-se de algo. A opinião das pessoas não muda aquilo que Deus disse sobre você. O seu valor não depende da aprovação de ninguém. O seu valor começa em Deus. Por isso, antes que alguém te valorize, lembre-se de quem você é diante de Deus. Antes que alguém reconheça o seu valor, reconheça aquilo que Deus já declarou sobre você. E aos poucos, isso começa a se transformar. A forma como você vive. Você começa a se afastar daquilo que te diminui. Você começa a escolher aquilo que traz paz. Você começa a caminhar com mais consciência de quem você é. E mesmo que algumas pessoas ainda não consigam ver o seu valor, isso não muda a verdade. Você continua sendo alguém criado por Deus. E aquilo que Deus cria tem valor. Você tem valor. Reconheça isso. Fique com Deus.